Fala rapaziada, ligada aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda e hoje eu tô aqui para bater um papo sobre o jogo de hoje que vai acontecer às 9h30 da noite, Galo e Independente Del Valle, válido pelo jogo 2 da Sul-Americana na semifinal, e vai ser um jogo com certeza com muitas emoções e vambora! Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, que aqui vai ter com certeza muita notícia, muita informação sobre futebol internacional e nacional também. Bom, em primeiro lugar, vamos falar do jogo 1, né, o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, que foi Galo Independente Del Valle, e foi 1-1 esse jogo, e foi um jogo com bastante emoção e bastante polêmica também de arbitragem, né, foi um jogo assim bastante truncado. E o Galo com certeza tinha total condição de sair vencedor desse jogo, né? Teve ali bastante dúvida de um pênalti, né? De um possível pênalti em cima do Hulk, né? Do Atlético Mineiro, e que não foi dado, mas na minha opinião devia ter sido dado, né? E poderia mudar completamente o jogo, o panorama dessa partida de hoje, que poderia ser muito mais fácil pro Galo, né? Pro Atlético Mineiro. Então é uma partida assim que o Galo precisa abrir o olho, porque a equipe do Independente Del Valle é uma equipe muito perigosa, uma forte equipe, é uma boa equipe que vem de uma boa sequência no Campeonato Equatoriano. Já são dois jogos assim que no hexagonal final, que eles vêm de duas vitórias, né? 2 jogos e 2 vitórias no hexagonal final, e na primeira fase do Campeonato Equatoriano eles também passaram com sobra, né? Em primeiro lugar, né? E ficaram em primeiro lugar com 10 pontos de diferença para o segundo colocado, que era o Barcelona de Guayaquil. Então, para você ver a diferença, né? A LDU, por exemplo, eles ficaram a 13 pontos de diferença, né? A Barcelona de Guayaquil foi 10 pontos e a LDU, que era o terceiro colocado, foi 13 pontos de diferença, né? A LDU, forte equipe LDU, né, que bateu no Palmeiras, né, essa semana, deu 3-0 em cima do Palmeiras, em cima do Verdão, e é uma equipe muito forte, ou seja, a Independente Del Valle deu muito trabalho para a LDU, que é essa forte equipe também. Então é muito importante o Galo abrir o olho hoje, que vai ser um jogo muito difícil, não é um jogo fácil. O Galo tem total condição de passar, mas precisa abrir o olho para essa forte equipe do Independente Del Valle. O último jogo do Galo foi no final de semana contra o Ceará, e foi um ótimo jogo para o Galo, né, para dar um ânimo para essa equipe, né, que vem de vitória contra o Ceará no final de semana pelo Brasileirão, pela 30ª rodada. E foi um jogo assim muito bom pro Galo, porque abre 5 pontos da zona de rebaixamento e dá uma relaxada no time, na equipe, e já dá uma distanciada também da zona de rebaixamento. Porém, o time ainda está muito distante da vaga na Libertadores via Brasileirão. Então é muito importante o Galo focar na Sul-Americana, pensando na vaga da Libertadores no próximo ano. É muito importante o Galo pensar nisso, porque infelizmente a vaga na Libertadores via Brasileirão já parece ser bem distante. Então é bom o Galo dar uma olhada na Sul-Americana, olhar com bons olhos, né, para a Sul-Americana, porque pode ser o principal caminho, né, o mais fácil, digamos assim, o caminho mais fácil para a Libertadores do ano que vem, de 2026, para o Atlético Mineiro. E já a equipe do Independente Del Valle vem de descanso essa semana. Eles não jogaram no final de semana, eles tiveram um jogo adiado do Campeonato Equatoriano. O terceiro jogo do hexagonal final foi adiado para a equipe do Independente Del Valle descansar esse final de semana. Então o último jogo deles foi contra o Atlético Mineiro lá no Equador, né, que foi 1-1. Então eles tiveram essa semana toda aí de treinamento praticamente, de descanso também. Então é uma equipe que está se preparando muito para esse jogo. Por isso, mais uma vez, é muito bom o Galo abrir o olho contra essa forte equipe da Independente Del Valle. Então vamos falar um pouquinho do retrospecto dos clubes na Sul-Americana. O Galo ele passa em segundo colocado num grupo fácil com Cienciano, Deportivo Iquique e Caracas da Venezuela. Ou seja, o Galo tinha totais condições de passar em primeiro colocado, infelizmente passou em segundo colocado num grupo fácil, né? E infelizmente acaba tendo que ir para os playoffs. Porém, nos playoffs ele enfrenta o forte Atlético Bucaramanga, que consegue empatar o jogo com o Atlético Mineiro, né? Só que nos pênaltis o Galo passa do Atlético Bucaramanga, uma forte equipe, porém o Galo consegue passar muito pelo nível técnico ser bem superior ao nível do Atlético Bucaramanga, mas é uma equipe bem organizada, deu trabalho para equipes brasileiras, né? Já como foi o Fortaleza. Tudo bem que o Fortaleza está muito fraco essa temporada, porém ainda assim é uma equipe organizada, o Atlético Bucaramanga, e o Atlético passou. Já nas oitavas, o Atlético Mineiro enfrenta o Godoy Cruz e ganha os 2 jogos. Foi um confronto mais tranquilo para o Atlético Mineiro, realmente, comparado ao confronto anterior. Então foi uma coisa mais, um jogo mais tranquilo para o Atlético Mineiro.
Nas quartas de final, enfrenta o Bolívar na altitude, um jogo muito truncado, um jogo muito difícil para o Atlético Mineiro, né? Mas consegue um empate na altitude, lá na Bolívia, e leva o jogo para cá com um empate de 2-2 e passa, né, com certa dificuldade pelo Bolívar, né, num gol assim em Salvador do Bernard nos últimos minutos do jogo, né, dando a vaga para o Atlético Mineiro para as semifinais. Já o Independente Del Valle teve um caminho um pouquinho diferente para o Atlético Mineiro. Eles vieram da Libertadores em terceiro colocado num grupo com o River Plate e o Universitário do Peru, e foi um time que deu bastante dificuldade para um outro time aqui do Brasil, o Vasco da Gama. O Vasco enfrentou nos playoffs da Sul-Americana o time do Independente Del Valle e passou muito sufoco, principalmente no primeiro jogo, que tomou de 4-0 para o Independente Del Valle, e no segundo jogo até o Vasco tentou ir atrás do resultado, mas não conseguiu e ficou no 1-1 com essa equipe do Independente Del Valle muito organizada. Depois dos playoffs, a equipe do Independente Del Valle enfrenta duas equipes que são muito chatas e muito organizadas, né? A primeira é o Mushuc Runa, que já deu trabalho para equipes brasileiras, como foi o caso do Cruzeiro, né? O Cruzeiro enfrentou o Mushuc Runa na fase de grupos da Sul-Americana e teve bastante trabalho, né? Perdeu o jogo contra o Mushuc Runa, e o Independente Del Valle tem muito trabalho com esse time e consegue levar o confronto para os pênaltis e passa, né, pelos pênaltis. Já nas quartas de final enfrenta uma equipe muito inferior tecnicamente, né, mas consegue passar, né, pelo Once Caldas, né, e consegue a vaga para a semifinal. Consegue essa vaga nos pênaltis, né? Bom frisar isso, que foi um jogo chato para o Independente Del Valle, com uma equipe contra uma equipe que é inferior tecnicamente, mas que consegue passar nos pênaltis pelo Once Caldas. Bom, falando um pouquinho da arbitragem do jogo, o árbitro do jogo vai ser o Esteban Ostorrich, do Uruguai, né, que ficou conhecido por aquela polêmica, né, com o Hulk no intervalo do jogo contra o Atlético Bucaramanga, né, nos playoffs da Sul-Americana, em que o Hulk tem aquela conversa no intervalo e acaba rindo ali pro árbitro, e o árbitro vai lá e dá um amarelo para ele, né, enfim. E aí ninguém ficou sem entender nada, mas é um árbitro experiente, é um árbitro que tem poucos casos de polêmica, né, na sua carreira, no seu histórico. Então é muito bom que tenha um árbitro sim, experiente, com bastante rodagem, para esse jogo muito importante pela Sul-Americana. Falando um pouquinho da escalação do Atlético Mineiro, felizmente o Galo tem retorno importante do Fausto Vera, né, para o meio campo, e também além dele tem o Alexander, né, que está voltando, e o Patrick também, meio campo, né, que veio do Palmeiras, né, é um ótimo reforço para o meio campo do Atlético Mineiro, principalmente o Fausto Vera, né, que é titular desse time e que vai voltar agora provavelmente já como titular, né, nesse jogo contra o Independente Del Valle. Então é muito importante esse retorno, porém infelizmente o time tem um desfalque muito importante, que é do Gustavo Scarpa, né, o meio articulador desse time, que é muito importante para essa equipe, e infelizmente não vai estar nesse jogo por causa da suspensão, né? Ele tomou o terceiro amarelo no jogo de ida e está fora desse jogo de volta contra o Independente Del Valle. Além dele, tem desfalques por lesão do Lianco, Júnior Santos e Coelho também. A provável escalação para o jogo de hoje do Galo é a seguinte: o Galo deve vir num 3-4-3 com Everson no gol, Vitor Hugo, Alonso e Saravia podendo ser também o Juan, né? No meio de campo vem Fausto Vera, Alan Franco e Igor Gomes, e na esquerda o Arana. No ataque vem Bernard, Rony e Dudu para completar esse ataque, né? E é um jogo que promete muitas emoções aí para o Galo precisa abrir o olho, é uma forte equipe do Independente Del Valle e já demonstrou ser uma equipe bastante chata contra equipes brasileiras também. Então é importante, né, o Galo abrir o olho, mas o Galo tem total condições de passar por esse time, né, e tem total condições de chegar até a final e conseguir a tão sonhada vaga para a Libertadores. Esse título também da Sul-Americana, que é importante para dar um ânimo para a torcida do Atlético, né, e também importante para conseguir a vaga na Libertadores do ano que vem. Então é muito importante para o Galo esse jogo de hoje. Então, rapaziada, é isso. Então espero que vocês tenham gostado. Agora vamos assistir o jogo de mais tarde e depois eu vou trazer o pós-jogo aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal, que é muito importante para fortalecer aqui o canal. Valeu e tamo junto e bom jogo para todos.